Ah, não, mas que absurdo ter uma ala fetichista na parada LGBTQIA+. O que as pessoas vão pensar de nós? Elas vão achar que a gente transa. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre fetiche. Mas calma, YouTube, não desmonetize esse vídeo, porque eu não vou falar nada demais. Eu só vou falar sobre a primeira vez na história da parada LGBT de São Paulo em que nós tivemos uma ala toda dedicada às pessoas fetichistas. E bom, isso não foi muito bem recebido por uma boa parte da comunidade LGBTQIA+. Por um puro conservadorismo hipócrita? Bom, vamos conversar aqui sobre isso, porque sim, foi por um puro conservadorismo hipócrita que essa aula não foi tão bem recebida como deveria. Se você viveu transmissão no ano passado, no ano de 2023, você deve ter visto que em julho eu tive, um pequeno embatezinho com a galera fetichista. Você deve ter visto que talvez eu tenha feito 2 vídeos falando que o CAD Kink não deveria estar na sigla LGBTQIA+, o que causou uma revolta entre uma parte das pessoas, fetichistas. Muito disso porque foi bem na época, e não foi culpa minha, mas o timing foi bem na época da controvérsia do Gustavo Scatti, e aí a galera fetichista tava um pouco sensível, Mas enfim, rolou esse embate, porque eu não deitei também. Mas agora, fetichistas desse Brasil, por favor, vim aqui para me redimir com vocês, porque dessa vez eu tô do lado de vocês. Não tão do lado assim, tá? Não me entendam mal. Eu não sou fetichista. Mas eu tô do lado de vocês nessa treta. Porque sim, nós temos que ter uma ala fetichista na parada LGBTQIA+, de São Paulo. E me surpreende saber que essa foi a primeira vez que isso aconteceu. Que isso nunca tinha acontecido. Tem tantos anos que a gente tem parada do orgulho LGBTQIA+, em São Paulo. Tem tantos anos que a parada do orgulho LGBTQIA+, em São Paulo é considerada a maior parada do orgulho de todo o mundo. E me surpreende que nós, aqui do Brasil, esse país que é tão conhecido por ser um país sexualmente livre, a gente não tinha nenhuma celebração ao fetiche. Porque a gente deveria sim ter. E sabe por que eu asseguro isso? Porque é impossível desassociar a comunidade LGBTQIA+, inclusive a luta por direitos da comunidade LGBTQIA+, do movimento fetichista, da subcultura fetichista. Ou melhor, das muitas subculturas fetichistas. Vamos conversar aqui sobre isso. Historicamente falando, a comunidade LGBTQIA+, que na época era tida apenas como viados e sapatões, sempre foram associados com a galera fetichista. Até porque, veja bem, as pessoas LGBTQIA+, sempre foram associadas com depravações morais, com desvios de norma sexual, com aquilo que era inclusive patologizado muitas vezes justamente por fugir de uma norma, justamente por não só amar de forma diferente, mas principalmente por transar de forma diferente, de uma forma que não era bem vista, de uma forma que foi demonizada pela Igreja Católica, porque sim, a culpa é deles, e que teve essa demonização sendo endossada pelo sistema capitalista, onde a gente tinha que ter cada vez mais reprodução para ter mais mão de obra. Algo que, inclusive, acabou ali avançando para vários entendimentos comunistas também ali na época da União Soviética, século passado. Inclusive, tem um vídeo aqui que eu já falei sobre isso, tá? É um vídeo onde eu falo sobre como pessoas LGBTQIA+, são tratadas e foram tratadas em países comunistas. O link tá aqui, ó. Vai lá assistir, é um vídeo muito interessante, mas vamos aqui voltar para esse ponto que a gente está falando sobre a depravação moral. LGBT sempre foram tidos como depravados morais, sempre foram párias por causa disso. E justamente por nós sempre termos sido párias morais, um bando de pervertido, a gente teve que usar de vários subterfúgios para conseguirmos viver a nossa vida sexual. A vida sexual de pessoas LGBTQIA+, foram jogadas assim para uma marginalização onde ela só acontecia em guetos, onde as pessoas precisavam ter locais específicos para conseguir viver as suas liberdades sexuais. Eu tô falando sobre pessoas que tinham
não era só por vontade, mas tinham que praticar os seus atos sexuais, seus atos libidinosos em locais abandonados, em locais onde ninguém ia, ou então em clubes próprios, que eram muitas vezes escondidos, já que a maioria dos países tinham leis anti-sodomia, leis que levavam as pessoas a serem presas por fazerem sexo anal, principalmente. E até hoje ainda existem mais de 60 países onde existe essa proibição, onde existem leis anti-sodomia, onde LGBTs são presos e às vezes até são mortos, legalmente mortos, simplesmente por serem LGBTs e serem reconhecidos enquanto LGBTs. Portanto, o ato de você poder fazer sexo era uma coisa arriscada, uma coisa proibida e uma coisa que era feita às escondidas. E quando você tem uma vida sexual que é tida como errada, pervertida, doentia, a ponto de existirem leis que criminalizam a sua vida sexual e que te empurram para a margem da sociedade, você acaba entrando em contato com todas aquelas outras pessoas que também vivem uma vida sexual que foge das normas. Então, a comunidade fetichista sempre abraçou muito a comunidade LGBTQIA+. Eram em casas de fetiche que as pessoas LGBT poderiam viver sua sexualidade, poderiam explorar a sua sexualidade. Inclusive, foi justamente vindo dessa junção de pessoas LGBTQIA+, com fetichistas, que algumas coisas muito icônicas da cultura LGBTQIA+, nasceram. Como, por exemplo, as gays de harness, como toda aquela estética de couro, todo aquele fetiche de leather, tudo aquilo veio justamente desse acolhimento tão forte de culturas fetichistas com pessoas LGBTQIA+, que virou quase que uma simbiose. Tanto que não é à toa que um dos primeiros e maiores grupos voltados para a comunidade LGBTQIA+, principalmente para os homens gays, é o Village People, que justamente é um grupo onde os seus integrantes, cada um representa um tipo de fetiche. E tem lá representado todo o fetiche do couro. A gente teve, durante muito tempo, as festas LGBTQIA+, sendo separadas até por fetiches. Se você assistiu Cross Folk, aquela série que é levemente problemática, levemente cacete, ela é muito problemática, mas aquela série gay dos anos 2000, você sabe do que eu tô falando. No primeiro episódio, quando a gayzinha Justin, novinha, chega lá naquela avenida de LGBTs que existia naquela cidade, e ela vai, né, entender o que é cada balada, é justamente dito pra ela que cada balada representa um fetiche. E aquilo não tá ali à toa. Aquilo tá ali porque a maioria dos locais, dos guetos LGBTQIA+, eles eram separados assim. O fetiche comandava, o sexo sempre foi muito presente na nossa comunidade. Nós sempre tivemos muita liberdade sexual entre nós. Até porque, né, volto a dizer, a sociedade reprimia a forma como a gente transava, então a gente acabava ali se libertando quando estávamos entre nós, quando estávamos ali entre os nossos iguais. Então, liberdade sexual tem tudo a ver com pautas LGBTQIA+. Fetiche tem tudo a ver com pautas LGBTQIA+. E ter orgulho de transar de uma forma não convencional tem tudo a ver com LGBTQIA+. Porque a gente, de fato, não transa de uma forma convencional. Não da forma como a sociedade quer que a gente transe. Só que acontece que nos anos 80, na verdade um pouquinho antes, mas principalmente nos anos 80, a gente teve o início da epidemia do HIV. Com o início da epidemia do HIV, a gente teve uma higienização muito forte acontecendo dentro dos meios LGBTQIA+, já que a doença foi tida como um sintoma de depravação sexual. Hoje em dia, com informação, com estudos e com um pouquinho de bom senso, a gente sabe que não tem nada a ver com isso. A gente sabe que o HIV é um vírus que ele pode ser transmitido por qualquer pessoa, independente da forma como ela transa. Basta ela transar de uma forma que não seja protegida com um preservativo e uma das pessoas esteja contaminada, pode acontecer ali a contaminação. E a gente sabe que nós precisamos lutar constantemente contra a sorofobia, tá bom? Não quero ver ninguém sendo sorofóbico aqui falando que
sei lá, fetichista vai espalhar doenças sexualmente transmissíveis. Até porque a gente nem usa mais doença, a gente fala infecções. E não, tá? Não vai. Não importa, você pode transar com trocentas pessoas das formas mais depravadas possíveis, que você não vai ser infectado com HIV se você fizer tudo certinho, se você se proteger e tudo mais. E se você for infectado com HIV, existe tratamento, não é fim da linha, não é fim do mundo, e você pode simplesmente tomar alguns remedinhos e ter uma vida tranquila, tá bom? Então, não quero saber de sorofobia aqui, tá bom? Não quero saber. Mas acontece que sim, depois que teve a epidemia de HIV começando a acontecer e os meios héteros cisgênero dando uma nomenclatura para a doença da AIDS como câncer gay, tudo isso fez com que muitas pessoas da nossa comunidade abraçassem a monogamia e começassem a ser totalmente higienizantes no que diz respeito, né, à vida sexual ali dentro da comunidade. A gente passou a ver muitas pessoas, de fato, pregando que nós não deveríamos ser nem um pouco depravadas. Nós não estamos mais vivendo essa epidemia de HIV como foi nos anos 80, mas esse tipo de pensamento ele ainda perdurou bastante dentro da nossa comunidade e eu tenho visto que ele tem crescido cada vez mais. Parece que dos anos 2000 para cá, todo esse conservadorismo, todo esse falso moralismo, toda essa tentativa de higienizar as nossas lutas, as nossas vidas, a nossa comunidade, tem ficado cada vez mais forte. Talvez isso tenha se dado por nós termos conquistado vários direitos e principalmente vários espaços. Pessoas LGBTQIA+, hoje em dia, estão em tantos locais sociais e de forma assumida que parece até que a sociedade aceita a gente, mas não aceita a gente, tá? Nós continuamos sendo vistas como párias depravados e, enfim, como tudo aquilo que vai trazer o inferno pra terra e Jesus vai voltar para livrar o mundo de nós. Essa ainda é a visão que as pessoas héteros cisgênero têm de nós, mas agora elas fingem um pouco mais, né? Não todas, mas a maioria delas finge um pouco mais que nos aceita. Com isso, as pessoas LGBTQIA+, numa ânsia de serem assimiladas, de serem aceitas, elas começaram a reproduzir não só um padrão monogâmico da heterocisnorma, como também um padrão moral no discurso quanto à heterocisnorma. Uma tentativa de vender para a heterocisnorma uma normalidade, uma igualdade. Aquela ideia de, abre aspas, olha para nós, nós somos iguais a vocês, não tem por que vocês terem medo de nós, não tem por que vocês nos odiarem. Eu sou igual a você. Fecha aspas. Mas isso não passa de uma ilusão, porque nós não somos iguais às pessoas hétero cisgênero. Nós vivemos de forma diferente. Nós passamos por várias questões sociais de forma diferente das pessoas hétero cisgênero. A nossa vida é toda construída de uma forma diferente. A nossa vida, por mais que a gente hoje em dia tenha direitos e as pessoas estejam se assumindo cada vez mais cedo, ainda assim é uma vida diferente, pautada de forma diferente. E mesmo que nós vivêssemos em uma sociedade com total aceitação e aceitação de verdade, ainda assim nós não seríamos iguais. Porque nós transamos de forma diferente. Nós vivenciamos o sexo de uma forma diferente. Nós temos uma cultura diferente. Nós temos uma vida diferente. Porque a nossa história, a história da nossa comunidade, aconteceu de forma diferente. E isso não tem como ser mudado. E essa é uma visão que não pertence apenas a nós da comunidade LGBTQIA+. Não somos apenas nós que nos vemos como diferentes das pessoas hétero cisgênero. Elas também se veem como diferentes de nós. Elas olham pra gente e veem que nós não somos iguais a elas. Nós temos todo um estilo de vida muito diferente do delas. Até porque todas as regras sociais que elas inventaram para si, elas nunca aplicaram a nós. Agora que elas têm tentado aplicar a nós. Mas elas sabem que não é igual. Não vai funcionar de forma igual. E nós, pessoas LGBTQIA+, não devemos ficar correndo atrás de uma igualdade. Nós não devemos ir atrás disso. Nós devemos ir atrás dos nossos direitos, de uma luta por direitos, de uma inserção em sociedade. A gente precisa sim lutar para que nós sejamos vistos com humanidade dentro da nossa sociedade, mas não para que nós sejamos assimilados a eles.
não para que nós tenhamos os mesmos padrões de comportamento, de vida, de tudo, de cultura que eles têm. Nós não temos que ir atrás disso. Nós não temos que ir atrás de assimilação. Nós temos que fazer com que a nossa cultura LGBTQIA+, continue sendo a nossa cultura. Continue sendo quem nós somos. Porque apenas nós, pessoas LGBTQIA+, entendemos o que é ser uma pessoa LGBTQIA+. Apenas nós entendemos tudo que está dentro do que é ser uma pessoa LGBTQIA+. Uma pessoa hétero cisgênero não vai entender isso. Pode até ter uma ideia do ponto de vista teórico, mas ela não sabe o que é viver o que nós vivemos. Elas não sabem o que é desejar os nossos desejos. Elas não sabem disso. Então não tem por que a gente querer higienizar a nossa cultura, a nossa classe, a nossa sigla, as nossas pessoas, para que nós sejamos vistos como iguais por eles, porque nós nunca seremos vistos como iguais por eles. Então não faz sentido a gente querer renegar algo que é tão importante historicamente para a nossa comunidade como a comunidade fetichista, essa associação com a comunidade fetichista. E aqui eu nem tô falando como alguém fetichista, tá? Talvez se você chegou aqui no Transmissão agora, você acha que eu sou super fetichista e tô aqui defendendo uma causa própria. Eu não sou fetichista e eu não tô defendendo uma causa própria aqui. Eu só tô defendendo uma manutenção de uma cultura LGBTQIA+. Eu só tô defendendo que nós continuemos sendo nós. Eu só tô defendendo que a gente pare de querer reproduzir a sociedade hétero cisgênero dentro da nossa cultura LGBTQIA+. Não é isso que a gente tem que fazer. Não é isso que a gente tem que almejar. Até porque essa cultura fetichista, ela tá tão presente dentro das culturas LGBTQIA+, que a maioria das paradas LGBTQIA+, que a gente tem mundo afora, elas possuem uma ala fetichista. Elas possuem ali um espaço próprio para as pessoas fetichistas desfilarem, para elas se mostrarem, para elas mostrarem as suas fantasias. Inclusive, né, há um tempo atrás aí, quando surgiu o projeto de lei para impedir que crianças fossem parada LGBTQIA+, aqui no Brasil, muitos conservadores usaram uma foto de uma criança interagindo com uma pessoa que estava com uma roupa fetichista. E essa foto, eles falaram que era uma foto da parada daqui, do Brasil, da parada de São Paulo. Mas não era, era uma parada da gringa. Justamente porque em vários países da gringa, as pessoas fetichistas têm um destaque durante a parada. Tem um momento de importância durante a parada. Algo que nós só viemos até agora, nesse ano de 2024. E olha, gente, aqui, a parada LGBTQIA+, ela é pública, ela acontece de dia, ela acontece em avenidas, ela acontece sempre em pontos importantes das cidades. Mas a parada LGBTQIA+, ela não é um local de sexo em público, tá bom? Ao contrário do que muitos conservadores ficam tentando vender, a parada LGBTQIA+, pelo menos naquelas partes que são organizadas, elas não são partes onde existe exibição de sexo. Às vezes pode até ter alguma performance ou outra que seja uma performance mais erótica, mas não é um ambiente onde as pessoas transam em público, igual a extrema-direita fascistoide sempre tenta associar. Isso não acontece. Não acontece. E as pessoas da ala fetichista, elas se comportaram, tá? Ali, na ala fetichista, elas não fizeram nada que pudesse ser considerado um atentado violento ao pudor. Justamente porque elas sabem o peso que teria na sociedade se elas fizessem alguma coisa ali que fosse minimamente questionável. Então esse tipo de coisa não aconteceu. As pessoas simplesmente usaram as suas roupas fetichistas e usaram suas roupas fetichistas até que com moderação, porque, né, não apareceu nenhum órgão genital ali, mas elas simplesmente usaram as suas roupas e pronto, desfilaram e foi isso. Se uma criança vê aquilo, se uma criança olhar para aquilo, aquela criança vai ver uma fantasia e pronto. Ela não necessariamente vai associar que aquilo é algo sexual. Inclusive, quando eu era criança, eu via Village People, né, passando na televisão, clipe de Village People e tudo mais, e eu não associava nada daquilo como sendo algo sexual. Nem mesmo a gay que estava vestida com roupa fetichista de couro.
Eu olhava para aquilo e via uma roupa. Apenas isso. E se a criança perceber que aquilo é alguma coisa sexual, cabe ao adulto responsável por aquela criança explicar para ela sobre sexualidade de uma forma, né, saudável e pronto. Até porque sexo não tem que ser demonizado, sexo não é algo para ser escondido dessa forma tão absurda. Óbvio que ninguém vai transar em público, na frente de todo mundo, à luz do dia. Óbvio que isso precisa sim continuar sendo criminalizado, precisa continuar sendo um crime de atentado violento ao pudor. Não é isso que eu estou defendendo aqui, tá? Não é sexo em público que Samantha Mendanha está defendendo aqui no Transmissão. Mas a gente está falando de um evento muito grande de celebração, de luta política e de desfiles. Por que a gente tem que esconder uma parte tão importante da história e da cultura LGBTQIA+, nesse momento de exaltação, de luta e de desfile? Não faz o menor sentido. Você que está me assistindo pode até não ser fetichista. Você que está me assistindo pode até ter um pensamento parecido com o de diversas pessoas que comentaram nas páginas, como a da Universo LGBTQI, noticiando sobre essa ala fetichista. Pessoas que disseram que o que é feito em quatro paredes deveria ficar em quatro paredes. Pessoas que disseram que isso só iria manchar a nossa imagem. Pessoas que disseram que estavam se sentindo conservadoras ao ver essas imagens. Você pode até ter um pensamento semelhante a esse, mas você não pode negar, pelo menos não de forma honesta, o quanto que a cultura fetichista foi importante, inclusive para trazer nós, pessoas LGBTQIA+, para o mainstream. Porque muito do que primeiro foi visto da comunidade LGBTQIA+, sob uma ótica artística, foi por meio de pessoas fetichistas, como fotógrafos que fizeram ensaios fetichistas por aí afora e levaram esses ensaios para galerias de arte, onde em uma época em que pessoas LGBTQIA+, eram realmente párias da sociedade, do ponto de vista de serem criminalizadas, em galerias de arte tinha lá pessoas transando de forma fetichista, sendo expostas ali para serem apreciadas como arte. Então você não pode negar que muito do que a gente tem hoje da cultura LGBTQIA+, muito do que a gente tem hoje, inclusive, de ascensão na sociedade da cultura LGBTQIA+, veio justamente pela associação fetichista que fizeram a nós. Seja de forma negativa, como as coisas que diziam durante a pandemia de HIV, ou de forma positiva, como pessoas da nossa comunidade estarem expostas em galerias de arte enquanto estavam ali praticando seus fetiches. Isso é inegável. Isso faz parte da nossa cultura, quer você goste, quer você não goste. Isso faz parte do movimento LGBTQIA+, quer você goste, quer você não goste. O que, né, volto a dizer, não faz com que a gente deva ter um CAD kink na sigla LGBTQIA+, porque CAD kink também entra muitas pessoas que não são LGBTQIA+, e que vivenciam, inclusive, os seus fetiches de forma muito distante da comunidade LGBTQIA+. Mas quando a gente tá falando das pessoas fetichistas dentro da nossa comunidade, pessoas LGBTQIA+, que são fetichistas, elas têm sim que ter a total liberdade para exibir os seus fetiches de forma, obviamente, moderada, apropriada para um dia de sol, para a luz do dia e para locais públicos, mas ainda assim expor seus fetiches ali no nosso momento de celebração e de luta política. Então, vamos parar de ser moralistas, vamos parar de ser falsos moralistas, vamos parar de ficar ansiando tanto por uma assimilação que não vem, vamos parar de ficar esperando tanto que as pessoas héteros cisgênero passem a nos respeitar. Vamos parar com isso e vamos simplesmente viver o que a nossa comunidade tem de melhor. E isso inclui a nossa liberdade sexual. Não vamos deixar que o conservadorismo tome isso de nós e que faça com que a gente volte a ter vergonha da forma como a gente transa. Porque você pode até não ser fetichista, mas você sabe que a forma como você transa não é muito diferente da forma como
sei lá, uma pessoa do BDSM transa pra mente conservadora, que vai estar te julgando e que vai estar falando que o que é feito em quatro paredes tem que ficar em quatro paredes. Inclusive, o seu beijo em alguém do mesmo gênero que o seu. Bom, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar sobre isso por enquanto. Pode ser que no futuro eu queira falar sobre isso mais vezes. Então se inscreve aqui na transmissão pra você ver, caso eu queira falar sobre isso mais vezes. Mas antes de eu partir, né, pros próximos tópicos, eu quero pedir desculpas a vocês por não ter saído o vídeo aqui na quarta-feira. Eu estava em processo de enlouquecimento. Na verdade, eu estou ainda em processo de enlouquecimento. Eu estou completamente louca. Estou, assim, ficando completamente pirada na minha vida pessoal. Isso acabou afetando aqui o canal. Às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Mas eu vou tentar aqui fazer com que isso afete menos aqui o transmissão. É um pouco difícil falar isso quando você tá no meio de uma crise, né? É um pouco difícil. Mas eu vou tentar, eu vou me esforçar. Não desistam de mim. Não se esquece de deixar o seu like aqui pra você ajudar o transmissão a chegar em mais pessoas, para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. Comenta aí embaixo o que você acha de toda essa discussão, mas faz isso de forma respeitosa, sem fazer kink shaming com as pessoas e sem ser sorofóbico, por favor. Mas comenta aí o que você acha dessa discussão. Não se esqueça de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda, porque esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Fetichista eu não sou, né? Mas um sexo um pouco, assim, mais violento, às vezes é bom.